Assembleia de Deus. Harmonia. A paz do Senhor, pela graça de Deus, mais uma vez, estamos nesse trabalho abençoado de doutrina. Agradeço a Deus o privilégio e a oportunidade de estar com a Igreja do Senhor em um momento tão oportuno para aprendermos aqui um pouco da palavra de Deus. Eu agradeço desde já as orações da igreja, agradeço as intercessões pelo ministério da igreja, agradeço o carinho que a igreja tem por nós. E eu, como diácono, sou muito bem recebido aqui pela Igreja do Senhor. Muitos irmãos, muitas irmãs falam comigo. E é uma alegria, é um prazer. Quando a gente chega aqui, sente esse carinho, esse prazer, esse abraço, esse afago, esse afeto. E tudo isso são representações ou a representação da Igreja de Cristo Jesus. Por isso que é uma grande alegria um trabalho como esse, ter essa oportunidade de, não de falar, mas de estar com a Igreja do Senhor, de ouvir a palavra de Deus. Eu agradeço, antes de tudo, também a oportunidade, a confiança pelo nosso pastor. Eu sei que há muitos obreiros preparados, dignos de subirem neste púlpito para falarem a palavra de Deus. E é um grande privilégio para mim, uma grande responsabilidade falar a palavra de Deus à igreja. Então, agradeço a confiança do ministério do nosso pastor e da Igreja do Senhor Jesus. Convido a igreja para lermos a palavra de Deus no primeiro evangelho da Bíblia. Vamos ler o livro de São Mateus. O livro de São Mateus, capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 33. Mateus, capítulo 22, do versículo 23 ao 33, para a nossa reflexão. Podemos ler? Mateus, capítulo 22, do versículo 23 ao 33, nos diz a palavra de Deus. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Eu convido a igreja para lermos, para enfatizar o versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Deus abençoe a igreja do Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, agradeço a oportunidade pelo nosso pastor, a confiança do servo de Deus em me confiar esse tempo para ministrar um pouco acerca da palavra de Deus. Eu não sei se vocês já leram esse texto pela ótica do título. O título desse texto, nessa porção, é Os Saduceus e a Ressurreição. Jesus teve muito embate em seu ministério com basicamente 2 grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Quando você lê um pouco acerca desse assunto, você aprende que alguns grupos influenciavam a população naqueles dias. Os zelotes, os herodianos, os fariseus, os saduceus, os essênios, dizem alguns, mas os essênios não aparecem no Novo Testamento. Esses outros aparecem. Se você retroceder o texto comigo, se você ler Mateus capítulo 22 e o versículo 15 e 16, você vai aprender que esse texto fala sobre os 2 outros grupos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. O 16 diz: E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre,
Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Mateus divulga para nós aqui, pelo menos, 3 grupos religiosos. Mateus fala sobre os fariseus no versículo 15, se refere aos herodianos no versículo 16, e a partir do versículo 23, trata acerca dos saduceus. E o texto já é claro dizendo que esses saduceus não criam na ressurreição, não acreditavam em milagre, não acreditavam em ressurreição. E eles foram muito prejudiciais para muitos judeus que não conheciam as Escrituras. Então, com um pouco dessa introdução, o meu título simples hoje para nós, a Igreja do Senhor, é: em relação às Escrituras, nós somos conhecedores, religiosos ou ignorantes? Em se tratando da palavra de Deus, das Escrituras, quem somos? Conhecedores, religiosos ou ignorantes? Esse texto, eu peço que a igreja fique com a Bíblia aberta, se puder, porque nós vamos falar um pouco acerca da relação dos saduceus com as Escrituras e o que isso tem a ver conosco. Porque esse texto descreve o embate entre Jesus e os saduceus acerca de um tema, acerca da ressurreição. O texto é claro em dizer que foram eles que procuraram Jesus para interrogar acerca desse assunto. E é preciso entendermos, acima de todas as coisas, que esse texto é muito atual. Porque a proporção que o Evangelho é pregado, que a palavra de Deus é ministrada, infelizmente, muitos interpretam de formas variadas. Muitos interpretam a seu próprio modo, da sua própria forma, a seu bel prazer, e vão interpretando erroneamente a palavra de Deus. O problema é quando isso se trata de uma comunidade cristã, de uma igreja, quando isso se trata de um grupo que representa a igreja do Senhor, porque pessoas vão ouvindo falar erroneamente acerca da palavra de Deus, vão aprendendo erroneamente acerca das Escrituras. E esse texto é muito atual para nós por 2 motivos. O primeiro é para sabermos que, assim como aconteceu na época de Jesus, acontece hoje. Há pessoas que são, infelizmente, fadadas a não crer em milagres, há pessoas que não creem na palavra de Deus em vários sentidos. São pessoas que escolhem porções da palavra de Deus, partes da palavra de Deus, e só creem nessas partes. E eu lembro que há muitos anos, eu conversando com um colega acerca de teologia, e esse colega tinha feito esse curso de teologia na Universidade Católica. E o que me espantou nessa conversa é que ele aprendeu lá, ou pelo menos tentaram passar para ele, que nem tudo que a Bíblia fala é verdadeiro. Que quando a Bíblia fala sobre milagres, isso foi só no 1º século, não acontece mais hoje. E quando a Bíblia fala acerca de ressurreição, por exemplo, foi só para aqueles dias que Jesus não vai ressuscitar, ou não ressuscitou, aliás. Que quando a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, foi só para aquela época, Jesus não vai voltar. Então dá para você mais ou menos ter um norte do que acontece em muitos círculos de seminários teológicos, de cursos de teologia. Eu nunca fiz, mas eu sei que isso acontece. Imagine você, um cristão que frequenta uma comunidade, uma igreja, que frequenta um culto, que ouve um pastor, um líder, um seminarista, um pregador, um professor, distorcendo o que a Bíblia fala, claramente ensinando o que a Bíblia não diz. Por isso que esse texto para nós é tão importante. E talvez você pense, não entendi nada ainda, Luciano, não sei o que os saduceus têm a ver comigo. E eu convido a igreja para, com a Bíblia aberta, acompanharmos um pouco acerca desse texto. A palavra saduceus tem algumas variações, não se tem uma definição acerca do que significa, mas provavelmente significa qualquer um que simpatizasse com os zadoquitas. Zadoquitas eram descendentes dos sacerdotes de Zadok, que era o sumo sacerdote nos dias de Davi e nos dias de Salomão. Você pode ver isso em 2 Samuel, capítulo 8, por exemplo, e versículo 17. Existem outros textos. Para citar Salomão, 1 Reis, capítulo 2, do versículo 26 ao 35. Então, naquela época, quando se pensava acerca dos saduceus, se pensava assim, não, eram descendentes dos sacerdotes de Zadok, que era o sumo sacerdote na época de Davi e de Salomão, para ter um significado mais amplo acerca dessa palavra. Como eu falei anteriormente, os saduceus faziam parte de um grupo religioso. E eles criavam muito problema porque
o que eu aprendi nas pesquisas, e você pode comprovar isso pesquisando também, que eram pessoas de um grupo religioso, mas que tinham uma certa liberdade. Eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham comércio prósperos, eram pessoas que faziam parte de uma classe alta da sociedade, a aristocracia da sociedade. Eram pessoas que não vinham, como os fariseus, muitos deles, da massa, da população, de pessoas pobres. Eram pessoas estudadas, eram pessoas formadas, eram pessoas abastadas, eram pessoas ricas, eram pessoas prósperas financeiramente. E esse grupo foi exatamente o grupo que procurou Jesus nesse texto para fazer uma indagação, uma interrogação, uma pergunta. Então, com a Bíblia aberta, vamos ler o versículo 23, porque Mateus diz que naquele dia, que dia? No mesmo dia que interrogaram Jesus acerca do tributo, se eles deveriam ou não pagar tributo. E Jesus responde à altura e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse mesmo dia, já outro grupo, não eram mais os fariseus do versículo 15, não eram os herodianos do versículo 16 de Mateus 22, eram os saduceus. E os saduceus, o versículo 23 diz, que diziam não haver ressurreição, chamaram Jesus e perguntaram: mestre, Moisés disse. Por que é que a Bíblia diz que Moisés disse aqui? É porque os saduceus só criam na lei de Moisés, só. Eles não criam nos profetas maiores e menores, não criam nos livros históricos, Juízes, Josué, não criam nas outras porções da palavra de Deus. Nos livros de sabedoria, por exemplo, não criam em Salmos, não criam em Provérbios, não criam em Eclesiastes. Os saduceus só criam na lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, só. E com base nisso, eles chamam Jesus e interrogam: quem disse, segundo eles? Moisés. Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Com base em quê? Eles perguntam isso a Jesus. Com base em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5 ao 10. Esse texto estava gravado na mente deles. E eles pensando que teriam uma chance com Jesus, que se sobressairiam sobre Jesus, que sairiam vitoriosos naquele embate, naquele discurso, naquela conversa, foram humilhados. Porque se você ler o versículo 34 desse mesmo texto, a Bíblia diz: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, ele quem? Jesus. Reuniram-se em conselho. Aqueles saduceus procuraram Jesus, pensando que seriam vitoriosos. E o que é que nós aprendemos aqui? É que, em se tratando das Escrituras, quem eram os saduceus? Eram religiosos ignorantes, não conheciam as Escrituras, não conheciam a porção da palavra de Deus. E nós aprendemos, não só nesse texto aqui, mas se você quiser me acompanhar com a Bíblia aberta, nós aprendemos, além de tudo isso, que Mateus capítulo 16, versículo 1, e versículo 6 e versículo 12, eles foram inimigos de Jesus. Mateus capítulo 16, versículos 1, 6 e 12, nos diz a palavra de Deus: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. No versículo 6, Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O verso 12, então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eram homens perigosos, em se tratando de escritura, de Bíblia, de palavra de Deus, eram homens perigosos, porque eles interpretavam a Bíblia da sua própria forma, do seu próprio jeito. Entendiam assim e ensinavam assim. E isso acontece muito hoje. E essa palavra de reflexão é para que cada vez mais nos apeguemos às Escrituras. Nada está acima da palavra de Deus. Diga amém. Nada está acima da palavra de Deus. Se é para aprendermos doutrina, deve vir da palavra de Deus. Se é para aprendermos acerca de coisas futuras, isso deve vir da palavra de Deus. Se devemos aprender de quem é Deus, das Escrituras é que aprendemos acerca de quem é Deus. Porque muitos estão deturpando,
distorcendo, mudando a caracterização da Bíblia, falando aquilo que eles entendem que é correto, aquilo que é certo. Vivemos em um tempo, eu assisti a uma reportagem há um tempo atrás, em que textos que falam sobre união, que são contrárias à palavra de Deus, textos estão sendo retirados. Se existe uma comunidade homoafetiva que cria um tipo de relacionamento que a Bíblia condena, se a Bíblia fala sobre esse tipo de relacionamento e tem versículos explícitos acerca disso, eles tiram, eles não falam, eles omitem. E eles dizem que isso foi só na época do Antigo Testamento, não acontece mais hoje. O que é isso? São pessoas que usam a palavra de Deus, distorcem a palavra, interpretam do seu próprio jeito e aplicam para as pessoas. E nós, se não conhecermos a palavra de Deus, não examinarmos as Escrituras, podemos cair nesse mesmo erro. Podemos ser enganados da mesma forma. E era isso também que os saduceus faziam. Eles se achavam conhecedores máximos das Escrituras, da palavra de Deus. Só que se depararam com um homem extremamente preparado nas Escrituras, Jesus, que desde criança lia as Escrituras, que frequentava o templo, que conhecia a lei de Moisés, que conhecia os profetas, que conhecia os livros sagrados, que conhecia os livros históricos. Eles se depararam com Jesus, altamente conhecedor das Escrituras. Por isso que hoje para nós é um grande desafio, porque além da nossa vida corrida, vamos colocando obstáculos para não lermos a palavra de Deus como deveríamos ler. Se eu perguntar aqui quantos que já leram a Bíblia toda alguma vez, talvez poucas pessoas se manifestem. Eu já li algumas vezes. Mas ler a Bíblia toda não significa que você conhece a Bíblia ou que eu conheça as Escrituras. Precisamos examinar, estudar, amar, meditar, nos aprofundar acerca desse assunto. E por isso que Jesus, nesse texto, traz grandes lições para nós. Ainda com a Bíblia aberta, vamos aprender que esses saduceus eram grandes céticos. Você imagina um grupo religioso da época de Jesus, que via acontecer o que aconteceu na época de Jesus, Jesus fazendo, Jesus operando e realizando e não crendo? Você imagina um grupo que via Jesus fazer o que fez? 35 milagres foram registrados nos evangelhos por Jesus, se você contar. Aqueles homens viram Jesus fazer milagres, mas não criam. Aqueles homens viram Jesus ressuscitar mortos, mas não criam. Aqueles homens viram Jesus fazer milagres tremendos que só Deus é capaz de fazer, mas não criam. Por quê? Porque aqueles homens eram grandes céticos. O versículo 23 já nos ensina que aqueles homens não criam em ressurreição. O que é ressurreição se não milagre? E dá para imaginarmos hoje que há cristãos assim? É possível. Pessoas que não creem no sobrenatural como deveriam crer, porque a Bíblia fala sobre espiritualidade, mundo espiritual e milagres. Então, primeiro, eram céticos porque não criam na ressurreição. Isso está nesse versículo 23 de Mateus 22, também está em Marcos capítulo 12, versículo 18, Lucas capítulo 20, versículo 27. Os saduceus não criam na ressurreição. E além disso, Atos capítulo 23, versículo 8, vamos ler. Aqueles homens não criam, além de não crerem em ressurreição, não criam em anjos. Atos capítulo 23, versículo 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os dois principais grupos religiosos da época de Jesus eram esses, fariseus e saduceus. Em relação às escrituras, qual era a diferença? Os fariseus criam na ressurreição, em anjos, em espíritos, mas os saduceus não criam, mas também faziam parte de um grupo religioso. E diante de alguém que não conhecia as escrituras, alguém que era um analfabeto bíblico, na época de Jesus, quem sairia vitorioso? A pessoa que não conhecesse as escrituras na época de Jesus, ouvindo um fariseu e ouvindo um saduceu, acreditaria em quem? Então, quem eram os saduceus? Eram grandes céticos, primeiro, em relação à ressurreição, segundo, em relação a anjo, a espírito e a existência da alma também. Existe uma palavra que não sei se a igreja já ouviu, chamada deísmo.
Existe o teísmo e o deísmo. O deísmo é a crença de que Deus existe, é criador de tudo, mas que não participa mais da sua criação. Deus criou todas as coisas, entregou na nossa mão, entregou a sua criação e se afastou, se ausentou. Cada um que viva com suas próprias leis, do seu próprio jeito, fazendo o que quiser fazer. Deus se ausenta da sua criação, é o deísmo. Então, o que nós aprendemos em relação a essa palavra? Que os saduceus eram assim. Não, Deus existe, Deus é criador, Deus é poderoso. Mas em relação à nossa vida aqui, cada um que viva a sua. Deus não participa disso. Por isso que eles criam que uma vez morto aqui, o homem, ou uma vez morta a pessoa, acabou-se tudo. Não havia existência da alma após a morte. Eles não criam nesse tipo de crença, nesse tipo de fé, que depois que a pessoa morre, a alma continua existindo. Então dá para imaginarmos a princípio o perigo que eram os saduceus. Eram grandes céticos, também não criam em demônios. Como é que um grupo religioso que lia as Escrituras, que se baseava na palavra de Deus, na lei de Moisés, como é que esse grupo, como pessoas desse alto grau de conhecimento, como pessoas assim não criam em ressurreição, em anjo, em espírito, em demônio, na existência da alma após a morte? Que grupo religioso é esse? É o grupo que lê as Escrituras, interpretam do seu jeito e não creem mais em nada. E se nós nos depararmos com um grupo assim, com pessoas assim, como está o nosso conhecimento? Por isso, em relação às Escrituras, quem somos nós? Conhecedores, religiosos ou ignorantes? Jesus está voltando. E cada vez mais precisamos nos apegar à sua palavra, às Escrituras, à sua doutrina. A palavra de Deus é quem nos salva. Tiago capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: esta é a palavra poderosa que nos salva. Então nós aprendemos que devemos estar cada vez mais blindados na palavra de Deus. As Escrituras devem ser cada vez mais o nosso norte, o nosso guia, o nosso parâmetro, o nosso manual prático de fé. Sem as Escrituras, não conheceremos a Deus nem o seu poder, que nós veremos mais à frente. E além disso, os saduceus não criam no destino, cada um que traçasse o seu. Essa ideia de que Deus traça o destino de cada pessoa, para os saduceus, não existia. Cada um que traçasse seu próprio destino. Por isso que nós aprendemos que esses homens se tornaram inimigos, além de Jesus, dos apóstolos também. Porque se você pensar como eu estava refletindo sobre esse assunto, como é que aqueles homens se depararam com Jesus, aprenderam com ele e não praticaram? Não praticaram, porque Atos capítulo 4, vamos ler, e o versículo 1, depois vamos ler o capítulo 5, versículos 17 e 18. Atos capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Para quê? Para prenderem Pedro e João. Os apóstolos, os homens de Deus, foram perseguidos pelos saduceus, por um grupo religioso que lia as Escrituras, praticavam errado. Prenderam os homens de Deus. Capítulo 5, versículos 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Não aprenderam com Jesus, não se converteram. Tudo que Jesus falou parece que foi vão, parece que não surtiu efeito, porque aquele mesmo grupo, aquelas mesmas pessoas, perseguiram os apóstolos de Jesus, porque eram inimigos não só de Jesus, mas também dos apóstolos. Tão grande que era o perigo daqueles saduceus, daquele grupo religioso. E como diz o versículo 17 do capítulo 5 de Atos, quem era o grupo dos saduceus? Era uma seita religiosa. E nós sabemos muito bem o perigo que é uma seita, quando distorce a palavra de Deus, quando ensina o que é errado. Por isso, irmãos e irmãs, essa palavra não é para você temer, é para você refletir, para você cada vez mais amar a palavra de Deus, as Escrituras, e continuar lendo, praticando, obedecendo, fazendo a sua parte e a nossa parte como igreja de Deus.
Porque cada vez mais Deus vai permitir que grupos assim apareçam. Quantos absurdos que não vemos nas redes sociais, de pessoas que falam qualquer coisa, sem refletir o texto, sem analisar o texto, sem analisar contexto, sem analisar a história, nada. O camarada lê um texto, uma porção da Bíblia, interpreta do seu jeito e joga nas redes sociais. E quem não conhece as Escrituras, ou quem não lê a palavra de Deus, se engana, se embaraça, se perde e termina abandonando a Cristo. Então, essa pequena introdução é para entendermos a necessidade desse texto para nós e, ao mesmo tempo, entendermos o que isso tem a ver com a gente. Os saduceus procuraram Jesus e eu convido a igreja para, mais uma vez, com a Bíblia aberta, acompanharmos os erros que esses saduceus cometeram, porque a Bíblia nos apresenta isso, Mateus capítulo 22. Voltando mais uma vez o texto. Quais foram os erros que os saduceus cometeram? Que nós, conhecedores das Escrituras, jamais cometeremos. O primeiro deles, os saduceus desconsideraram o que as Escrituras ensinam. Porque o versículo 23 diz que aqueles saduceus diziam não haver ressurreição. A pergunta é, havia ressurreição no Antigo Testamento? Houve ressurreição no Antigo Testamento? Sim. Mas por que é que eles não criam? Porque toda a palavra de Deus, toda a Escritura não era aceita por eles. Simples assim. Se eles liam a lei de Moisés, se eles liam o Pentateuco, e não encontravam lá, segundo eles, referência para a ressurreição, eles não criam. E os judeus dizem que, e eu digo porque eu tenho a Torá em casa, a Torá é o nome que os judeus dão para as Escrituras no Antigo Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros, os judeus dizem que tem 5.845 versículos. Nenhum deles, para os saduceus, tinha referência para a ressurreição. Então, qualquer outro texto que falasse sobre ressurreição, os saduceus não criam. O que é isso, senão desconsiderar o que as Escrituras ensinam? Porque a Bíblia fala sobre esse assunto. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 17, versículos do 17 ao 24. Ressurreição literal. Uma pessoa que morreu ressuscitou nesse texto. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 17 ao 37. Outra referência literal. Poder de Deus em ressuscitar pessoas. Como os saduceus não criam nessas porções da palavra de Deus, a ressurreição não existia. E é o que diz o versículo 23. Eles, boçais, pensando que se sobressairiam sobre Jesus, disseram tendenciosamente, mestre, Moisés disse. Eles não criam ressurreição. Pegaram esse exemplo da lei do levirato, o que acontece aqui em Mateus capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 28, no Antigo Testamento, essa porção é chamada de lei de levirato. Levir significa cunhado em latim. E essa lei dizia que se um homem era casado com uma mulher e esse homem morresse, é o que eles descrevem aqui para Jesus. O irmão mais próximo, ou um dos irmãos, casaria com a viúva. E quando se casasse com essa viúva e eles tivessem descendentes, essa descendência seria em memória do falecido. Era uma proteção, segundo os judeus, para que estranhos não casassem com a viúva. Os saduceus usam esse texto, que está no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao 10, para tentarem a Jesus, para testarem o conhecimento das Escrituras que Jesus tinha. E aí o que nós aprendemos? Primeiro erro, eles desconsideravam o que as Escrituras ensinam. E aqui é direto para nós. Se a Bíblia disser que sim, meu irmão, é sim. Eu não tenho que discordar, descrer, não crer, não aceitar, refutar, desprezar. Se a Bíblia diz que é sim, é sim. A Bíblia diz que há ressurreição. Inclusive, no fim dos tempos, Daniel capítulo 12, versículo 2. Então, como pode um grupo de pessoas, na época de Jesus e hoje, dizer que, não, isso aí, ressurreição de mortos, volta de Cristo com ressurreição eterna, isso aí foi só para o primeiro século, foi só para a igreja primitiva. Não,
nós aprendemos pela palavra que não devemos desconsiderar o que as Escrituras ensinam. E, além disso, nós aprendemos um outro erro que eles cometiam. Versículo 24, vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 24, mais uma vez lendo o texto. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Se antes eles desconsideravam o que as Escrituras ensinam, segundo, não consideravam apenas uma parte das Escrituras. Por isso que eles dizem, foi Moisés quem disse Jesus. Porque eles criam só na parte da lei de Moisés. As outras partes da Bíblia Sagrada, eles não criam. E isso é um erro fatal. O que é que a igreja evangélica brasileira, em sua totalidade, se for fiel às Escrituras, acredita? É que toda a Escritura é divinamente inspirada e autorizada por Deus. Diga amém. Toda a Escritura. Não é porque nós somos a igreja de Jesus Cristo que vamos desprezar o Antigo Testamento, como tem gente que faz. Não, Pentateuco só para o judeu. Decálogo, os 10 mandamentos não servem para mim, porque eu sou cristão. Algumas proibições do Antigo Testamento para mim não servem, porque eu sou da igreja do Novo. E há grupos que vão tecendo parte das Escrituras, vão separando. Isso aqui é para mim, isso aqui não é. Isso aqui é para cristão, isso aqui é para judeu, isso aqui não serve para mim. Mas a Bíblia nos ensina que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Isso está onde? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu não posso excluir nenhuma parte da Escritura e dizer, essa parte aqui é de Deus. Escritura sagrada, essa parte aqui não é. Qual foi o segundo erro dos saduceus? Exatamente esse, considerar apenas uma parte das Escrituras. Nós cremos que toda a Escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Não significa dizer que todos os versículos que você lê na Bíblia foi Deus quem disse. Um exemplo, se você ler Tito capítulo 1 e versículo 12, vamos ler? Tito capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. Quem disse isso foi Deus? Não, quem disse isso foi um poeta cretense. A Bíblia não cita o nome, mas se você tiver uma Bíblia de estudo e um rodapé, você vai aprender que o nome desse poeta era Epimênides, que era um poeta de Creta. Creta aparece aqui, no versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5. Se refere a uma ilha do Mediterrâneo chamada Creta. Epimênides era um poeta dessa ilha. Mas por que é que o que ele disse faz parte da Bíblia? Porque isso foi autorizado por Deus. É Escritura Sagrada. Então, eu não posso tirar esse texto aqui de Tito 1 e 12 e dizer, não, se não foi Deus quem disse, não faz parte da Escritura, não serve para mim. Serve, porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Deus falou em muitos momentos, mas também Deus permitiu que certos versículos, certas palavras fizessem parte da sua palavra, das Escrituras Sagradas. Mas nós não podemos tirar partes das Escrituras e dizer, isso aqui é Escritura de Deus, e isso aqui não é. Foi o erro que eles cometeram. Um terceiro, do versículo 24 ao versículo 28, vamos ler mais uma vez. Mateus capítulo 22, do versículo 24 ao versículo 28, só para entendermos melhor o contexto desse assunto. Eles, usando mais uma vez o exemplo da lei do levirato, dizem assim, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Qual é o erro aqui? É que os saduceus continuavam acreditando que seus conhecimentos estavam certos, quando na prática não eram mais praticados. A lei do levirato, você não encontra na prática no Novo Testamento. Por isso que a maioria dos estudiosos diz
que essa prática estava em desuso, não era praticada mais. Os saduceus não atualizaram seus conhecimentos nas Escrituras e continuavam ensinando o erro, continuavam ensinando o que eles criam como Escritura sagrada. E o que Jesus disse? Que vocês erram, não conhecendo as Escrituras, muito menos o poder de Deus. Aqueles homens estavam errando, distorcendo a palavra de Deus. Versículo 29, vamos ler, a Bíblia diz: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Porque eles não buscavam o conhecimento legítimo das Escrituras sagradas. E isso para nós é um risco terrível hoje. Ler a Bíblia só por ler não é suficiente, meu irmão. Ler a Bíblia como um amuleto, como tem muita gente que faz, de ler só o Salmo 91, de ler só a porção que fala sobre bênção, prosperidade, vitória, não é cristã. Você precisa ler e entender, eu preciso aprender e ler toda a Escritura para buscar o conhecimento real, literal das Escrituras. Porque são elas, as Escrituras, que me puxam para Deus, que me mostram quem é o meu Deus, quem é meu Salvador, o que meu Salvador fez por mim. Quem ensina isso? As Escrituras. Estamos aqui porque essa palavra chegou para nós. Alguém falou a verdade sagrada de Deus para nós. Alguém falou o verdadeiro evangelho para nós. Alguém falou o que Jesus fez por nós. Nós cremos, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto alguém pregou para nós o evangelho, Jesus estava sendo apresentado, o Espírito Santo estava trabalhando em nós e nós aceitamos a Cristo como Senhor e como Salvador. Mas isso aconteceu porque o evangelho, as Escrituras Sagradas, foram expostas para nós. Se uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu estou servindo a Deus e não busco o conhecimento correto das Escrituras, o que Jesus disse? Eu estou errando. Por isso que Jesus disse para eles: vocês erram, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E, para finalizar, o versículos 31 e 32, um outro erro que eles cometeram foi de interpretar erroneamente as Escrituras. Vamos ler. Versículo 31 diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus cita um versículo da lei de Moisés para refutar os saduceus. Êxodo capítulo 3 e versículo 6. Mas se você ler lá, o versículo não vai dizer que Deus é Deus de mortos e nem de vivos. Só diz que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus trouxe uma revelação das Escrituras Sagradas para ignorantes religiosos, porque eles interpretavam erroneamente as Escrituras. Primeiro, por não considerarem o que Deus diz, porque Jesus disse antes, versículo 31, vocês não têm lido o que Deus declarou? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Só que os três morreram. Qual foi a revelação de Jesus? O mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó estavam conservando os três vivos. Porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. A revelação que Jesus trouxe para os saduceus foi profunda, mas ainda assim, eles não creram, eles não consideravam o que Deus disse. E aqui o perigo é fatal. Porque se Deus diz para mim algo, e eu não considero, esse erro é fatal. É o Deus eterno, é o Deus soberano, é o Deus santo, é o Deus puro, é o Deus das Escrituras que me declara algo. Se eu desconsidero, quem sou eu em relação a Deus? Quem sou eu em relação às Escrituras? Conhecedor, religioso ou ignorante? Os saduceus mostram para nós que eram religiosos, ignorantes em relação às Escrituras, porque eles liam, mas não consideravam o que Deus diz. E além disso, eles liam, porque Jesus disse: vocês não têm lido. Eles liam as Escrituras, mas interpretavam errado, sem considerar o que Deus é. Quem é Deus no texto de Mateus capítulo 22, versículos 31 e 32? É o Deus
de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Quem é esse Deus? É o Deus poderoso acima de todos os deuses. Eles não consideravam quem Deus é, além de não considerarem o que Deus diz. Não consideravam quem Deus é. E Jesus dá outra repreensão para eles. No versículo 32, mais uma vez, vamos ler. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles liam as Escrituras sem considerar o que Deus pode fazer. Porque o Deus que permitiu, escolheu antes, Abraão, Isaac e Jacó, permitiu que eles morressem. Esse Deus é poderoso para permanecer autorizando que aqueles três permanecessem vivos. O que eu quero dizer é que, mesmo Abraão, Isaac e Jacó, morrendo na ressurreição, estão vivos. Na eternidade, estão vivos. Então, Jesus estava ensinando para eles que Deus é poderoso para conservar seus servos vivos. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Só que eles interpretavam errado. E por interpretarem errado, foram condenados por Jesus. E erros cometidos pelos saduceus quanto ao poder de Deus. Vamos ler mais uma vez o versículo 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quais foram os erros que os saduceus cometeram em relação ao poder de Deus? Nós vemos aqui. Primeiro, não crer nos milagres operados por Deus. Só quem ressuscita mortos é o Deus da vida. É Deus. E quando Ele quer ressuscitar. A Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que foram ressuscitadas por Deus. Mas os saduceus não criam em ressurreição. Portanto, eles cometiam um erro quanto ao poder de Deus e não crerem no poder de Deus, e não crerem nos milagres que só Deus é capaz de fazer. Além disso, eles não criam no mundo espiritual criado por Deus. Nós lemos Atos capítulo 23, versículo 8. Quem não crê em espírito, quem não crê em demônio, quem não crê que a alma, depois que a pessoa morre fisicamente aqui, permanece eternamente, não crê no mundo espiritual. Hoje, há muitos que usam as redes sociais para serem contrários à existência do inferno. Para muitos, o inferno não é real, não é literal, não existe. Se a pessoa diz isso, a pessoa está negando o mundo espiritual que a Bíblia apresenta que existe sim. Por isso que quando a Bíblia fala sobre Satanás, sobre anjos, sobre demônios, sobre inferno, o que a Bíblia está falando? De um reino espiritual, de um mundo espiritual. Quando os saduceus não criam nisso, nem anjo, nem espírito, nem demônio, nem existência da alma depois da morte, o que eles estavam dizendo? Para mim não existe mundo espiritual. E o que é isso? É erro quanto ao poder de Deus, porque quem criou os anjos foi Deus. A alma humana é criação de Deus. Satanás só existe porque Deus permite. O inferno existe para que pessoas que são inimigas de Deus, infelizmente, por sua própria escolha, se dirijam para lá. O reino espiritual na Bíblia Sagrada existe. Qualquer um que usa o texto sagrado, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, para distorcer, para negar, para deturpar, está negando o mundo espiritual que Deus criou, como os saduceus fizeram. E, além disso, eles não criam no poder da palavra de Deus. O versículo 31, a Bíblia diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eles estavam negando o poder da palavra de Deus. Deus declarou que existe ressurreição. Foi o que Jesus quis dizer a eles aqui. Eles não creram em Jesus. E, além disso, eles não criam ou não creram no poder soberano de Deus. Deus é soberano do versículo 30 ao versículo 32, em permitir a ressurreição, não só fisicamente aqui, mas depois da morte também, porque nós seremos ressuscitados e nosso corpo será transformado, como nós aprendemos pelas Sagradas Escrituras. Jesus ensina aqui que Deus é soberano e é poderoso, porque é capaz de ressuscitar pessoas, porque é Deus de vivos e não de mortos, e porque Deus é soberano sobre todas as coisas.
Um grupo religioso como os saduceus, ou qualquer pessoa que seja, hoje, ou na época de Jesus, que não crer nisso, está negando, cometendo o erro de não crer na soberania de Deus. Deus é soberano sobre a igreja, é soberano sobre o mundo, é soberano sobre todos. Então, aquele que usa a palavra de Deus para distorcer o que a Bíblia fala acerca da soberania de Deus, é um grupo herético, é uma seita, está cometendo um grave erro. Então, essa mensagem para nós, e esse texto de Mateus capítulo 22, como exemplo dos saduceus, quer nos prevenir para cada vez mais conhecermos as Sagradas Escrituras. Não devemos brincar com os heréticos, com aqueles que são de seitas religiosas. Eles são sutis, são espertos, inteligentes, para muitas vezes mudarem o significado de uma palavra, distorcerem um texto, tirarem um texto de contexto, mudar a conexão do texto, para ensinar coisas contrárias à palavra de Deus, coisas erradas. Aquele que não conhece as Escrituras Sagradas, que não estuda a palavra de Deus, está fadado a cair nesses erros, nessas falhas. Você que está hoje à noite aqui, pelas redes sociais e aqui neste templo, saia convicto que esta palavra é a palavra de Deus. Sem ela você não vai chegar no céu. Sem ela você não vai conhecer seu verdadeiro Deus. Sem ela você não vai se aproximar de Deus. Sem ela você não vai se aproximar de Jesus. Sem ela você não vai conhecer por detalhes quem é o seu Salvador. As Sagradas Escrituras nos ensinam o que de fato é ser cristão, o que é ser um seguidor de Jesus, o que é de fato conhecer as Escrituras. Por isso que aqueles saduceus foram rejeitados por Jesus nesse sentido, porque eles estavam cometendo erros conscientes. Jesus calou a boca dos saduceus. Eles aprenderam? Não. Na igreja primitiva, na época dos apóstolos, eles continuaram fazendo as mesmas coisas. E, além disso, perseguindo os homens de Deus. E eu termino falando sobre alguns benefícios do conhecimento das Escrituras para nós. Porque se você lê a palavra de Deus, se você se dedica às Escrituras, que benefício tem? Se for só mais um livro para alguns, mais um livro religioso, que diferença vai fazer? Que diferença vai fazer a pessoa que se diz cristã, mas só lê a palavra de Deus por ler? Porque acha que é um amuleto, é um livro da sorte, eu vou colocar no carro com a Bíblia aberta para me garantir de alguma coisa, ou que alguma coisa não aconteça, eu vou deixar na minha estante, no Salmo 91, a Bíblia aberta, porque para alguns, inclusive cristãos, é isso que a Bíblia representa mesmo. É um livro religioso. É um livro que vai proteger de algum mal, se a palavra estiver aberta. Cristão autêntico e verdadeiro medita nas Escrituras, conhece as Escrituras, lê as Escrituras, se dedica às Escrituras, ama as Escrituras. Se é assim, diga amém. Glória a Deus. Primeiro benefício, Josué capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque a Bíblia nos ensina aqui que Josué, se dedicasse, meditasse na palavra de Deus de dia e de noite, seria vitorioso. Deus dizendo para Josué o que isso significa para nós. E qual é a mensagem benéfica das Escrituras, quando você conhece as Escrituras? Que benefício tem? Primeiro, garantir um viver vitorioso. Quem conhece a Escritura sabe o caminho da vitória. Sabe? Quem lê as Escrituras sabe o que Deus quer e espera dele ou dela, para que lá na frente a promessa se cumpra, para que lá na frente a porta se abra, para que lá na frente o milagre aconteça, para que lá na frente o que você espera chegue, para que lá na frente o que Deus prometeu se cumpra. Deus não vai fazer uma promessa e cumprir se eu sou desobediente, se a sua palavra para mim não tem valor nenhum, se a Escritura Sagrada para mim não tem peso. Se eu amo a palavra de Deus, as Escrituras, e Deus me faz uma promessa e eu obedeço a palavra, é certo, pela graça de Deus, que o que Ele me prometeu vai acontecer. E aconteceu com Josué. Por quê? Porque Josué meditou de dia e de noite na palavra de Deus, e isso resultou para ele um viver vitorioso. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual é o benefício do conhecimento das Escrituras Sagradas para nós? Nos impedir de pecar. O que é pecar contra Deus? É cada vez mais desobedecermos expressamente, abertamente, explicitamente, o que Deus não quer que façamos.
Se Deus não quer que eu cometa o pecado da mentira, e eu faço, eu estou pecando. Mas se eu levo a palavra de Deus, as Escrituras, amo essa palavra e obedeço, essa palavra, as Escrituras, me impedirá de pecar. Porque a Bíblia condena a mentira. Então, se eu conheço as Escrituras, eu não vou mentir. Isso é um benefício para mim. 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, aliás, capítulo 3, versículo 5. As Escrituras nos tornam sábios para a salvação. Sábios. É você saber, em relação à salvação, o que Jesus fez por você. O que a Bíblia fala sobre salvação. O projeto de salvação que envolveu a Trindade. E te deu esse direito, essa bênção, essa dádiva, essa garantia de que você é salvo. Que quando Jesus voltar, você será arrebatado juntamente com a sua igreja. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas te dão o benefício de se tornar sábio ou sábia para a salvação. Tiago, capítulo 1 e versículo 21. Essa palavra tem poder para salvar a nossa alma. Por que é que o mundo jaz cada vez mais no maligno? Porque a Bíblia, para o mundo, é rejeição. Entre alguns livros e a Bíblia, para o mundo, para pessoas que não servem a Deus, a Bíblia não tem valor nenhum. Mas Tiago 1,21 está dizendo, se você tiver conhecimento da palavra de Deus, essa Escritura tem poder para salvar a tua alma e te colocar direto para a salvação eterna. Deus escreveu o teu nome no livro da vida, pelo poder dessa palavra, é um muito privilégio, irmãos. Quem era você, quem era eu, quem éramos nós? Estamos aqui salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, porque nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Qual é o benefício que isso nos dá? É termos a certeza que essa palavra tem o poder para salvar a nossa alma. Eu termino lendo João capítulo 17 e versículo 17, quando Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é verdadeira para nós, e é ela quem santifica a nossa alma. É ela quem santifica a nossa vida. Ninguém terá uma vida santa diante de Deus, se não conhecer a palavra. Isso é fato. Ninguém se santifica louvando a Deus por muito tempo. Ninguém se santifica só buscando a Deus em oração. A palavra de Deus é chave, acima de tudo, para que a nossa vida diante de Deus seja uma vida santa. Por isso que Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, quem somos nós em relação às Escrituras? Somos conhecedores? Somos religiosos? Ou somos ignorantes? Deus abençoe a igreja.